Imagina viver em um lugar onde o poder central do Estado mal chega, onde a terra racha de seca, o latifúndio impera e os coronéis fazem a lei com suas próprias mãos. O sertão nordestino de fins do século XIX era isso. Um mundo onde a sobrevivência não vinha pela lei escrita, mas pela força, seja ela das armas, da honra ou da vingança. E nesse terreno árido, tanto geograficamente quanto politicamente, surgiu o cangaceiro. Um tipo de homem que escolheu pegar em armas e viver fora da ordem estabelecida. Mas não pense que eles viviam sem regras. Ao contrário, havia códigos, hierarquias, estratégias. Era outra lógica de poder. A república era jovem, o império tinha caído, mas o país ainda era regido pelos interesses regionais. O Nordeste estava à margem do desenvolvimento econômico que começava a transformar o Sudeste. Os grandes latifúndios dominavam a economia rural, sustentados por uma aristocracia local, os coronéis, que controlavam a política, a justiça e a força. O voto era de cabresto, a polícia era milícia privada e a fome era parte do cotidiano. Nesse cenário, não era incomum que homens jovens sem perspectivas buscassem outra forma de viver. E foi assim que surgiu o cangaço. Eles eram ao mesmo tempo bandidos e justiceiros. Atacavam vilarejos, saqueavam armazéns, matavam desafetos, mas também impunham respeito, resolviam disputas locais, vingavam injustiças. O Estado ausente era substituído por esses homens armados. E os coronéis? Muitas vezes, os cangaceiros tinham relações ambíguas com eles, ora aliados, ora inimigos. Mas foi na figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que o cangaço atingiu sua expressão máxima. Lampião não era um qualquer, era um estrategista. Inteligente, vaidoso, cruel quando precisava ser e carismático. Ele liderou um bando por quase 20 anos, desafiando governos, polícia e exército. Percorreu milhares de quilômetros pelo sertão, de Pernambuco à Bahia, de Alagoas ao Ceará. Tornou-se lenda em vida. E o que talvez seja mais interessante, ele entendia o jogo político. Em certos momentos, buscou aproximações com autoridades. Em outros, declarou guerra. Sua figura é a interseção entre o bandido social, o guerrilheiro informal e o símbolo de resistência do Nordeste profundo. No livro Cangaceiros, José Lins do Rego retrata isso com maestria. Ele não fala apenas do mito. Ele mostra o homem, a brutalidade, a solidão do sertão, o desespero dos que entravam no bando e a corrupção de quem se beneficiava com isso. Ele revela por trás da poesia das roupas bordadas e dos chapéus de couro em forma de meia-lua, um mundo onde a violência era o idioma principal. O cangaceiro não era um revolucionário ideológico, mas também não era só um marginal. Os bandos do cangaço seguiam uma hierarquia rígida. No topo, o chefe, geralmente o homem mais temido, mais experiente ou mais cruel. Lampião, por exemplo, liderava com mão de ferro. Suas ordens eram indiscutíveis. Qualquer desobediência podia significar morte. Abaixo dele vinham os cabras, os cangaceiros propriamente ditos. Alguns se destacavam e ganhavam funções específicas. Havia os guias, os espiões, os batedores, os homens de confiança que cuidavam da segurança do chefe. O bando funcionava com uma lógica de fidelidade quase feudal. O cangaceiro protegia o chefe e o chefe oferecia sustento, proteção e, acima de tudo, um senso de pertencimento. Eles acordavam cedo, se deslocavam por léguas sob sol escaldante, enfrentavam fome, sede, feridas sem tratamento. Dormiam ao relento, escondidos no mato, sempre em alerta. A qualquer momento, poderiam ser cercados por volantes, grupos paramilitares compostos por policiais, jagunços e até ex-cangaceiros que conheciam o sertão como a palma da mão. Eram homens rudes armados com rifles Mauser, fuzis e facões, que cruzavam o sertão em busca dos bandos, numa caçada que muitas vezes beirava o sadismo. Não havia regras claras, não havia processo judicial. Era olho por olho, sangue por sangue. E mesmo com toda essa pressão, os cangaceiros mantinham certa vaidade. Usavam roupas adornadas com moedas, bordados, chapéus de couro enfeitados com estrelas, corações e símbolos religiosos. Era como se desafiassem o mundo com sua própria estética. Uma declaração de força, identidade e insolência. Um dos episódios mais emblemáticos,
que mostra o quanto o cangaço era de fato um desafio geopolítico interno, foi a famosa emboscada de Angico. Foi ali no sertão de Sergipe, em 1938, que a história mudou de vez. Após anos de tentativas fracassadas de eliminar Lampião, o governo conseguiu uma delação vinda de dentro. Um traidor entregou a localização do bando. Na madrugada de 28 de julho, as volantes cercaram o acampamento. Lampião foi morto junto com Maria Bonita e 9 cangaceiros. Suas cabeças foram decepadas e expostas em praças públicas como um aviso. O reinado do cangaço estava chegando ao fim. A cena foi brutal, medieval, mas simbolicamente eficaz. O mito estava morto, mas a lenda só começava. Só que mesmo com a morte de Lampião, o cangaço não terminou de imediato. Outros bandos ainda resistiram. Corisco, conhecido como Diabo Loiro, violento e impiedoso, continuou lutando por quase 2 anos. Foi abatido em 1940. E aí sim, o cangaço perdeu fôlego. Com o tempo, o cangaço foi morrendo. Não de uma vez, mas em ciclos. A repressão aumentou. A delação foi recompensada. As estradas facilitaram o deslocamento das tropas, e o sertão foi, aos poucos, sendo integrado à malha nacional. Não pela inclusão plena, mas pela ocupação. O rádio levou notícias. A industrialização deslocou populações. E o sertão deixou de ser aquele mundo isolado onde o cangaceiro podia reinar. Mas se o cangaço desapareceu como fenômeno militar, ele floresceu como mito cultural. No cinema, em filmes como O Cangaceiro, de Lima Barreto, premiado em Cannes. Na literatura, com Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, absorvendo sua estética e ética. Na música popular nordestina, com Luiz Gonzaga eternizando a figura do cangaceiro. E na memória oral, onde Lampião virou mais do que homem, virou símbolo. O símbolo de uma época, de uma dor coletiva, de uma revolta necessária. E é aí que mora o perigo. O mito transforma a brutalidade em heroísmo, e a história vira lenda. Hoje, o cangaço é lembrado de formas diferentes. Para alguns, ainda é sinônimo de banditismo, selvageria, atraso. Para outros, representa uma espécie de resistência popular, um grito de independência diante do poder opressor dos coronéis e da omissão do Estado. Ambos os olhares têm parte da verdade, mas nenhum é completo sozinho. O cangaço foi complexo, contraditório, sangrento, estratégico. Foi humano, profundamente humano. E mais, o fenômeno do cangaço também ensina sobre geopolítica interna. Enquanto muitos falam de política externa, alianças internacionais, disputas entre potências, esquecem que os maiores conflitos de um país podem estar dentro das suas próprias fronteiras. O Brasil tem fronteiras invisíveis, sociais, econômicas, culturais. O sertão de ontem é o subúrbio de hoje. A Caatinga de Lampião é a favela dominada por fuzis, e o coronel de antigamente é o político que se elege com milicianos ou grandes empresários. Entender o cangaço, então, é entender o Brasil. Um Brasil onde a violência não é exceção, é fundação. Onde a autoridade não é dada, é tomada. E onde a memória dos derrotados, muitas vezes, sobrevive mais do que os registros dos vencedores. Porque o cangaceiro não escreveu sua história em livros. Ele escreveu no chão seco, nas balas disparadas, nos medos sem fim e nos cantos de lamento de um povo esquecido. E talvez essa seja a maior lição que o cangaço nos deixa. Quando o Estado falha, alguém toma o lugar dele. E esse alguém pode ser um justiceiro, um bandido, um líder popular ou um tirano. A forma varia, mas a lógica permanece. O vazio do poder é sempre preenchido, e quase nunca por acaso. E enquanto for assim, o Brasil continuará sendo, em partes, terra de cangaço.